Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial, Prática e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudeste e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, a professora doutora Lina Nakata abordará o seguinte tema: comunicação e inteligência emocional. A professora doutora Lina Nakata ministra aulas para os cursos de pós-graduação da FIA Business School, é cientista de dados do Great Place to Work, co-presidente da PWN São Paulo, Professional Women Network e diretora de marketing da ANGRAD, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Bacharel, mestre e doutor em administração pela Universidade de São Paulo, com doutorado sanduíche na Northern Illinois University. Foi professora nos cursos de graduação em administração e economia do INSPER e do IBMEC, coordenadora do curso de administração da UF, lecionou na Escola Superior de Administração e Gestão ESAGS, FECAP e FMU. Foi professora e pesquisadora da Universidade Autônoma del Caribe, UAC, Colômbia. Tem experiência na área de gestão de pessoas com ênfase em carreiras, gestão do esporte, clima organizacional, gênero, aprendizagem organizacional, diversidade e competências. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, a professora Lina Nakata apresentará durante 45 minutos o tema Comunicação e Inteligência Emocional, focalizando os desafios dos executivos e executivas das empresas e instituições. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, a professora Lina Nakata. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel, obrigado pela apresentação. Bom, hoje eu vou falar então sobre comunicação e inteligência emocional. São dois temas que juntos podem ter bastante sinergia e eu espero que vocês gostem do conteúdo aqui. Quando a gente fala de comunicação, é um tema muito amplo, né? E quando a gente vê, por exemplo, nas pesquisas do Great Place to Work, né, onde eu trabalho, a gente vê que sempre é um dos tópicos mais criticados e em que as pessoas estão mais insatisfeitas com esse tema. E por quê? As pessoas se sentem incomodadas da forma que a informação chega, da forma que as mensagens são transmitidas, da forma como que elas, né, acabam sendo vítimas desse processo, vamos dizer assim. Então, um ponto que a gente precisa, sim, discutir sempre, porque existem formas de nós melhorarmos esse processo. E quando a gente fala de inteligência emocional, é um outro ponto crítico nas organizações, porque nem sempre as pessoas estão satisfeitas com a forma com que uma se comporta com a outra, ou até mesmo como que ela pode lidar com tantas emoções que as pessoas têm ao longo do dia, do seu trabalho, da sua rotina. Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de como que ela, né, interpreta as suas emoções e de que forma que, com isso, com essas informações que vão chegando, né, por meio das comunicações, como que ela pode otimizar esse processo, ou seja, como que ela pode se comunicar bem, se expressar do jeito que ela gostaria, do jeito que ela pretende fazer, e assim como também ela pode, né, receber as diversas informações e lidar com tantas emoções, né, como que ela consegue absorver, processar e fazer com que isso seja algo positivo para ela. Bom, falando sobre comunicação, né, hoje em dia a comunicação ela é muito mais do que o que a gente viu já nos últimos anos em cursos de administração.
né? Nos cursos de administração, a gente costumava ver que a gente tinha o emissor, a gente tinha o receptor, a mensagem, os ruídos, mas hoje em dia a comunicação é muito além disso. A comunicação é uma grande rede de várias coisas, né? Hoje em dia a gente tem 4,4 zettabytes de informações já armazenadas, né? O que significa isso? É 1 com 21 zeros depois. Isso significa, de bytes, né? Isso significa que nós temos informação suficiente para a gente nunca conseguir, né, acessar tudo. E dizem, né, os especialistas que em 5 anos essas informações vão ser 10 vezes maior, ou seja, nós estamos gerando muitas informações. Só para a gente pensar, né, quantos webinars têm sido feitos desde que a gente começou nesse período de pandemia? São inúmeras, né? A gente precisa escolher o que é que a gente vai consumir de informação. E esse filtro também exige muito da nossa inteligência emocional. O que é que vai ser melhor para nós mesmos, né? De que forma que a gente quer ser capacitado? Como que nós selecionamos isso que a gente quer ver e o que a gente quer consumir? Isso também é um trabalho que exige, né, das nossas competências, porque informação hoje em dia não falta, conhecimento está em todos os lugares. E comunicação também, hoje em dia, está muito relacionado às redes sociais, à tecnologia, né? Então, desde que a gente tem a internet de uma forma bem massificada, essas informações estão por aí em vários formatos, né? O que são esses vários formatos? A gente não vai mais atrás da informação, a informação chega para nós, né? Então, esse direcionamento também mudou muito, né? Como que, por exemplo, a gente ficou sabendo da notícia, né, do acidente de 11 de setembro? Muita gente diz que ficou sabendo pela TV, né? Então, a TV era uma forma de nós termos essa informação e essa comunicação era feita assim. E hoje em dia, né, como que a gente fica sabendo de um grande caso, de uma notícia, né, de um acidente que acontecia em algum lugar, por exemplo? Geralmente a informação chega para a gente, né? Hoje em dia eu fico sabendo de muita coisa que chega pelas notificações do meu celular, ou seja, não sou nem eu que estou buscando, eu não preciso ligar uma TV, eu não preciso ligar o rádio, acessar o Facebook pelo computador, porque as notícias vão já chegando pelo meu celular. Quando eu acordo e olho para o celular, lá já estão várias informações, né? Então, essa dinâmica mudou muito nos últimos anos. E, né, uma coisa que é interessante, mesmo quando a gente não faz nada, também é uma comunicação, né? O que seria esse não fazer nada? Quando a gente não se posiciona com um determinado assunto, quando a gente não se pronuncia, e aí eu também coloco a importância do silêncio, né? O que é o silêncio? O silêncio é uma forma também de você manifestar, né? E o que significa isso? Vamos supor que na empresa alguma coisa, né, esteja sendo discutida e você fica em silêncio, né? O que significa esse silêncio? Pode significar várias coisas, né? E muitas vezes pode ser até pior do que uma comunicação, do que uma mensagem ou uma fala, né? Então, é isso tudo que a gente precisa observar e é tudo muito difícil, né? E quando a gente fala em comunicação, também, né, esses canais são todos diferentes, os formatos são todos diferentes, e cada um tem uma preferência, né, e uma preferência para cada assunto, para cada situação ou contexto. Por exemplo, se a gente olha, né, nas nossas configurações de redes sociais, eu consigo fazer um link em que eu posso fazer um post, por exemplo, no Facebook, e essa mesma informação, se ela estiver conectada, ela vai ser a mesma a ser transmitida no meu Twitter, a mesma no LinkedIn, a mesma em todas as outras redes que eu tiver e estiverem conectadas. Mas será que essa informação, ela vai ser recebida em cada uma dessas redes de uma forma igual? A verdade é que não, né? Ela vai ser bem diferente, a repercussão é diferente em cada uma delas, e por isso que não vale a pena a gente conectar, porque a gente precisa se expressar em cada canal de uma forma diferente. E isso depende do quê? Né? De como que a gente vai atingir essas emoções dos nossos receptores de mensagens, né? Uma pessoa que entra, por exemplo, no Instagram, ela tem determinadas expectativas, e ela vai enxergar aquela informação de um jeito que é diferente de quem tem no LinkedIn para receber informações. Então,
é importante nós termos essa noção de quem são essas pessoas, esses públicos com quem nós falamos, né? Quem são todas essas pessoas que estão de audiência, né? Então, comunicação tem muito dessa relação com essas emoções que nós vamos provocar nas outras pessoas e por isso que nós precisamos, né, dessa inteligência emocional. E quando a gente fala de comunicação, né, acho que todo mundo já viu essa noção de o que é a comunicação verbal e não verbal. Comunicação verbal é aquela que a gente tem o conteúdo, né, a mensagem que pode ser pela palavra, pode ser pela escrita, pela fala, e a comunicação não verbal é tudo que vem junto com a mensagem, né, mas não é exatamente expressada, né. E o que acontece, né? A comunicação verbal é somente 7% de uma mensagem que nós transmitimos, né? E 7% é muito pouco, isso quer dizer que os outros 93% são comunicação não verbal, né? E aí que a gente tem um pouco de, né, atenção, porque, né, desses 93%, 38% é do tom de voz, né, o auditivo. O que significa esse tom de voz? É como que nós passamos uma mensagem para o outro e como que o outro, né, ouve, né, essa mensagem, de que forma que ele recebe, qual é o impacto. O tom de voz, né, ele é super relevante, porque ele mostra como que a pessoa se sente, ele mostra o ânimo da pessoa, a energia, né, ou a falta de energia. Então, nós vamos entendendo que, né, o auditivo faz toda a diferença nessa transmissão de um recado, por exemplo. E 55%, ou seja, mais da metade, é o visual, né? Como que nós, então, conseguimos passar essa ideia do outro pelo visual. E que hoje em dia, quando a gente fala dessas ferramentas de tecnologia, a gente perdeu muito, né? O visual era toda a expressão corporal que a gente tem, por exemplo, um professor quando dá aula, ele tem uma expressão corporal, né? Ele está ali, circula pela sala, só que agora a gente fica parado, né? E o que a gente consegue representar para o outro é somente um quadradinho, né? E esse quadradinho é muito restrito, a gente acaba perdendo muito, né, dessa parte visual, mas também a gente consegue ganhar em outras, né? Já que existem vários outros recursos que vão auxiliar muito bem, né, com as nossas necessidades. E aqui, né, qual é a ideia para a gente entender que essa comunicação não verbal é o como, né, não é o que. Então, o que é o 7%, o como são os 93%. Por exemplo, se eu vou comunicar como gestora uma promoção de um funcionário meu, eu posso simplesmente dizer, olá, você foi promovido, parabéns, vamos conversar. Vamos ver os nossos próximos passos, né? Eu vou te explicar como que isso vai se proceder. Porém, esse como, ele pode ser feito de várias formas. Uma coisa é eu enviar um e-mail para um funcionário e dizer que ele foi promovido, né? Nada mal, afinal, notícia boa. Eu posso, né, enviar uma mensagem pelo celular, eu posso gravar um vídeo especial para esse funcionário, eu posso envolver a equipe que vai também fazer a comunicação e reconhecer essa promoção desse funcionário, por exemplo, ou eu posso criar outras formas mais criativas, né? Então, o que eu já vi, por exemplo, acontecer, o gestor vai promover e ele pede para a família do funcionário a ser promovido gravar um vídeo, né, falando da importância dele como pessoa, como membro da família, muito querido, mas que também está sendo reconhecido pela empresa, e por isso que ele vai ser parabenizado pelos próprios filhos, cônjuge, sobre a promoção. Ele pode envolver, por exemplo, um cliente que faz toda a diferença para a empresa. Então, o cliente também pode se envolver nesse processo. Existem várias formas, né, e a gente vê que pode ser muito interessante. Porém, né, tem funcionário que fica sabendo da promoção pelo Lerite, né, ele abre ali no fim do mês, recebe um, um e-mail ou um papel falando sobre, né, quais são os descritivos ali do seu salário, e aí descobre que por acaso mudou o cargo, né, por acaso o valor aumentou. Como assim, né, o que aconteceu?
Então, é a perda de oportunidade que o gestor tem de fazer essa comunicação bem feita, porque o que importa não é o conteúdo, e sim, claro que pode ser uma notícia boa, uma notícia ruim, mas esse não verbal importa muito mais. Assim como se eu for dar uma notícia que é, né, negativa, o conteúdo, como a gente pode ver, ele é só 7%. 93% vai ser muito de como que eu faço essa mensagem, né? Como que eu transmito. Isso que a gente precisa pensar sempre que nós formos fazer alguma dessas comunicações, né? E a comunicação acontece todos os dias, né? Outra questão também interessante dessa comunicação não verbal é a nossa escolha de canal. Como que nós vamos fazer essa, né, essa passagem, dar esse recado para uma outra pessoa ou para um grupo de pessoas? Eu posso, por exemplo, enviar um e-mail, certo? Eu preciso falar com a minha equipe, envio um e-mail. Ou eu posso mandar pelo WhatsApp, né? Eu tenho ali o grupo com quem eu quero falar, posso enviar um WhatsApp. Eu posso enviar com carinhas, né? Porque eu quero, né, mostrar que eu estou bem, que eu estou, né, com uma boa energia. Eu posso mandar um vídeo, né? Eu posso tentar marcar por vários outros meios que nós temos, né? Hoje em dia nós temos várias redes sociais que vão permitir também essas diversas interações. Existem redes sociais corporativas também que podem auxiliar bastante nesse processo, além de vários outros aplicativos que fazem também em conjunto uma gestão de projetos, né, um planejamento que as pessoas vão acompanhando em conjunto. E, né, o que a gente tem em relação a essa comunicação não verbal que é tão importante? Dentro desse não verbal, a gente tem a inteligência emocional, né, que é como que nós, então, vamos interpretar as emoções dos outros e como que nós vamos, né, lidar com tudo isso. Inteligência emocional é essa capacidade que nós temos de interagir e de gerenciar com outras pessoas, de acordo com esses sentimentos, com essas percepções que elas têm, de acordo com essas emoções, né? Então, essa capacidade analítica na parte, né, emocional. E é bastante, né, difícil. A gente pode, sim, né, desenvolver, porque nós conseguimos desenvolver muitas capacidades, mas aqui a ideia é que a gente consiga, né, identificar até que ponto que isso pode, né, me ajudar. Então, por exemplo, né, o que eu acho impressionante de algumas pessoas, às vezes eu vou para algum lugar, né, encontro alguma pessoa conhecida e ela já, né, me conhece há bastante tempo, ela comenta, nossa, Lina, né, você tá com dor de cabeça, você tá com algum problema? E eu fico pensando, né, eu não falei, não comentei sobre isso, mas ela conseguiu identificar porque ela me conhece, ela sabe qual é o meu padrão, então, ela conseguiu identificar que eu estava com algum incômodo. E geralmente as pessoas acertam, né? E por que será, né? Nossa, realmente eu estava com, né, alguma enxaqueca, mas que, obviamente, eu estava ali, né, normal, tentando desempenhar o meu trabalho. Essa capacidade que eu tenho, né, uma inteligência de interpretar o outro, são essas nuances, né, que a gente consegue ver das expressões das pessoas, né, como que ela se movimenta, como que ela age, a partir de conhecimento que eu já tenho da outra pessoa, né, e aí a gente vai identificando isso em cada um, sabendo reconhecer essas diversas emoções que elas têm e demonstram. Assim como também, né, tem pessoas que não vão demonstrar de uma forma tão espontânea. Então, a gente precisa conversar, né? O que que é esse conversar? Não é sair perguntando, né, como que você tá? Mas você tá bem mesmo? Né? Se você não tem uma relação, né, próxima, uma confiança com a pessoa, ela não vai também se abrir para esse sentimento, né? A pessoa parece brava, mas se você não tem essa, né, relação bem construída, um histórico já com ela não vai dizer que está brava, né? Ela vai simplesmente ignorar a sua pergunta e vai continuar do jeito que ela está, e você vai ficar sem saber se ela realmente está brava, está com raiva, está com ódio, né? Qual é o sentimento que está ali na outra pessoa. Ela pode estar mal-humorada por algum motivo pequeno, ou ela pode estar
realmente muito brava com algum assunto muito sério, né? E é isso que faz diferença, porque a forma com a qual eu vou me comunicar com o outro é o que vai depois gerar esse ciclo, né? O que que é esse ciclo? É um ciclo contínuo, ele não tem fim, né? Então, do jeito que eu vou me expressar, eu crio um impacto na outra pessoa, e esse impacto, né, vai me gerar outro impacto, um novo impacto. E se esse ciclo fica cada vez mais negativo, ele vai se tornando agressivo, ele vai se tornando pouco saudável, né? Vamos supor que um dia eu não me expressei muito bem com outra pessoa, né? Então, se eu me expressei mal, pode ser que para mim não foi mal, mas para outra foi, né? O que importa é o que o outro recebe e não o jeito que eu falo, né? O jeito que eu escolho fazer essa comunicação. Por exemplo, eu posso mandar um e-mail e entender que um problema foi resolvido, porque simplesmente eu escrevi um e-mail com várias informações. Se essas informações não foram lidas, absorvidas, entendidas ou bem interpretadas pelo outro, não resolvi problema nenhum, né? Então, eu preciso sempre olhar esse outro lado e, sim, né, entender o que é que o outro vai sentir, provavelmente, e como que ele vai, então, a partir disso, fazer alguma coisa. Ele vai tomar uma decisão, ele vai responder, né, ele vai fazer algo com aquilo que ele recebeu. E da forma que, vamos supor, né, que essa pessoa se sente ferida, ela vai também responder de uma forma que provavelmente vai vir, né, essa questão de ação e reação. Se ela se sentiu machucada, ela também pode vir agressiva na resposta, né, e essa agressividade, se eu recebo também dessa forma, né, fica esse ciclo sem, né, conserto, e nós, por isso que temos tantos conflitos nas empresas, tantos problemas de comunicação, porque nem sempre a gente consegue acertar essa medida, né? E é um treino, né? É uma prática. Quanto mais a gente consegue se conscientizar desse processo, né? E tentar melhorar, melhor. Né? E isso depende de bastante diálogo, de como que a gente percebe o outro, de como que a gente dá abertura para o outro. Né? Dar abertura é muito importante, porque se você mostra essa abertura, a gente consegue se conectar muito melhor com o outro, né? Ia perguntando, né? Interagindo. Ah, eu preciso te mandar aqui uns documentos, como que você prefere receber? Pergunta simples, né? Tem gente que vai falar, me manda um e-mail, pronto. Tem gente que vai falar, me manda por WhatsApp, me manda, não sei, né, pelo pendrive. Ah, eu não quero receber. Ah, coloca na nuvem, coloca na rede e me avisa, né, com uma mensagem rápida por algum programa da própria empresa. Então, isso vai sendo definido, isso vai, né, organizando melhor como que as pessoas podem se relacionar. E é um desafio constante, né, porque como eu já mencionei, o número de informações que nós temos hoje é gigante, né, como que a gente consegue gerenciar tudo que chega nas nossas caixas de e-mail, tudo que chega no WhatsApp, que é uma informação infinita, né, como que nós vamos conseguir, né, lidar com tudo que chega de todos os lugares, e a gente precisa se organizar muito bem, né, lidando com essa questão da inteligência emocional, que pode ser bastante crítica. E então, né, o que são esses 5 pilares da inteligência emocional? A inteligência emocional foi muito pesquisada, né, e aprofundada, escrita, publicada, né, pelo Daniel Goleman. Então, ele fala muito sobre essa inteligência emocional. Uma vez estive numa palestra dele e eu gostei muito do conceito que ele fez, né, que ele citou para definir inteligência emocional, que é você mais tem inteligência emocional quanto mais agradável você é de estar com outras pessoas, né? O que significa isso? E que se as pessoas gostam de estar próximo de você, você tem uma alta inteligência emocional, né? E você é atrativo nesse sentido, porque você consegue lidar muito bem com as emoções, né? Nessa interação de emoções entre as partes, né? E o que são esses 5 pilares? É importante nós enxergarmos que existe uma ordem, né, uma ordem de complexidade. Então, sim, né, a gente tem um passo a passo. O primeiro deles é o autoconhecimento. Autoconhecimento é quando nós conseguimos interpretar os nossos próprios sentimentos, né? Então, quando a gente
tá ali numa situação, né, fiquei ali eufórica, né? O que que é esse eufórica? Eu estou extremamente feliz, eu estou confusa, né? Eu estou emocionada, né? O que que eu tenho de sentimento? Então, eu vou olhar ali e interpretar. Vamos supor que eu briguei com alguém, né? Então, o que é que eu sinto agora? É um ódio, é uma raiva, né? Medo? Existem várias emoções e nós precisamos saber denominá-las, né? O que é que eu estou sentindo? É o autoconhecimento. E também, né? Conseguir, né? Organizar isso, né? Em que ponto que eu estou e como que eu posso, né? Daqui para frente lidar com isso. Eu não posso guardar essa emoção de uma forma que vai prejudicar, né? Eu preciso interpretar e começar a pensar dali para frente. Nós temos, desculpa, nós temos também o autocontrole, que é o segundo pilar, é como que nós, né, então vamos, né, nos controlar com essas emoções. Ok, eu identifiquei, né, o que eu sinto e então eu preciso ter um controle, né? Vamos supor, isso é bem típico, eu recebo uma mensagem que me deixa muito brava, né? Me deixa incomodada, não concordo, né? Não gostei, o tom foi agressivo, falou tudo errado, as informações estão equivocadas. E aí existe uma diferença muito grande. Se eu responder essa mensagem exatamente quando chega isso, né? Então eu tô ali, vou digitar a resposta, né? Vai sair de um jeito. E se eu esperar, espera 1 hora, espera 3 horas, né? Eu vou responder amanhã. Se a gente adia esse processo, a gente consegue, então, passar por essas etapas, passar pela etapa do autoconhecimento e, em seguida, do autocontrole. E, com certeza, essa resposta que eu fizer depois, vamos supor, né? Estou ali digerindo. Se eu respondo amanhã, com certeza a resposta é outra, né? Eu conheço gente que me fala assim, o que que eu faço? Eu respondo na hora e não envio, né? E aí eu deixo um alerta, eu entro ali só um período depois, então se me enviaram de manhã, eu entro no fim da tarde, abro o rascunho, olho a mensagem, né? E eu vejo, nossa, jamais enviaria isso, né? Deixa eu apagar, mas pelo menos ela sabe, né, qual era o assunto que estava sendo tratado e reescreve e então consegue, né, refazer essa mensagem. E com certeza é diferente, né? Ela já sai uma mensagem com autocontrole, né? E isso é bem interessante porque a gente consegue sim gerenciar tudo isso, né? O que a gente não pode, né, é ser explosivo porque isso pode sim prejudicar muito as relações que nós temos com outras pessoas. Depois a gente tem o terceiro pilar, que é a automotivação, né? O quanto que eu tenho uma energia, né, direcionada para alguma coisa. Então, eu enxergo um propósito, né? Eu entendo o que é que me motiva e eu vou correr atrás disso, porque existem, né, várias atividades, várias possibilidades que eu tenho para trabalhar, né? Não precisa ser só do trabalho, mas diversos outros campos também, mas que nós vamos, né, nos automotivar e vamos estar ali dirigidos para alguma coisa. E vamos, né, nos sentir empolgados e, né, com bastante propósito para fazer algo muito bem. O quarto pilar é a empatia, né? Alguns chamam de sensibilidade. E aí já é um pouco mais complexo, né? Porque até agora os 3 primeiros pilares, eles envolviam só a própria pessoa com quem a gente está lidando, né? Só eu mesma. Mas a partir do quarto, a gente tem a empatia, que é como que nós temos uma sensibilidade em relação ao outro, né? A empatia é como que eu me coloco no lugar do outro, sendo o outro, né? Esse é o ponto mais importante. Não é só imaginar o que o outro deve estar sentindo, e sim, se eu fosse aquela outra pessoa, como que eu estou me sentindo? Né? Aquela outra pessoa não tem as mesmas condições que eu, não tem a mesma origem, não tem as mesmas experiências, não tem a mesma idade, não tem o mesmo gênero, não tem, né, o mesmo repertório que eu tenho. Então, é quase impossível ter uma, né, empatia 100%, porque eu não sou o outro, mas eu consigo, eventualmente, né, captar algumas dessas emoções para conseguir também lidar com esse outro.
né? É muito comum, por exemplo, alguém tá ali com, né, muito estressado ou alguma depressão, e aí você pode eventualmente, não fique assim, né? Não é bom. Ok, né? Mas como que essa informação ajuda? Ela não ajuda, certo? Porque você dizer para o outro ficar bem, ela não vai ficar bem automaticamente, né? Ela precisa de outras formas de apoio para que ela se sinta bem, né? Sentir bem quando você está bem é fácil, e falar para o outro também é fácil, mas o outro não vai conseguir, né, reagir dessa forma de uma maneira tão rápida e tão breve, né? Ela precisa de outros cuidados, e essa inteligência emocional é também conseguir enxergar, né, esse outro lado. E, finalmente, a gente tem o relacionamento interpessoal, que é o último ponto, né, aqui dos pilares. É o mais difícil, né, porque a gente precisa, então, gerenciar, lidar com várias emoções de várias pessoas ao mesmo tempo. Como que a gente lidera uma equipe, por exemplo? Entendendo que cada indivíduo tem, né, emoções e sentimentos e personalidades, são pessoas totalmente distintas, que têm reações diferentes a partir de cada informação que eu posso passar para essas pessoas, e como que eu lido com tudo isso ao mesmo tempo, né? Não só com a minha própria emoção, mas com o sentimento dos outros. Eventualmente, eu posso dar uma notícia, né, passar uma nova informação para uma equipe, e eu posso ter reações totalmente distintas, né, para as pessoas. Uma pode ficar triste com a informação, o outro fica neutro, indiferente, o outro fica feliz, o outro fica extremamente feliz, né? Por quê? Porque cada um, né, consome essa informação e depois se expressa a partir dessa informação de uma forma totalmente diferente, né? E a partir dessas reações, eu preciso também, né, aí é o ciclo de novo, fazer alguma coisa com isso, né? Como que eu lido com, né, com tudo isso de uma forma múltipla. A gente diz que não tem como, né, satisfazer todo mundo de uma vez só, não tem como deixar todo mundo feliz, né, de uma vez só. É sempre com muito cuidado, é sempre enxergando necessidades individuais, expectativas de cada um, conversando e dialogando. Alguns precisam de mais interações do que outras, e essa, né, essa é a prática que nós precisamos fazer no dia a dia. Aqui é um exemplo de como que nós, então, né, podemos gerenciar essas várias pessoas, e comunicação está muito relacionado também com esse momento do feedback, né? O feedback é um processo que costuma ser, né, bem mal avaliado pelas pessoas. As pessoas não costumam estar, né, satisfeitas com os feedbacks que elas recebem dos gestores. Muitas vezes elas sentem que é um processo que existe só por formalização do RH, e não sentem que ele é genuíno, que ele é sincero, ou que ele é relevante para a melhoria do seu desempenho, né? E essa é a ideia de uma avaliação de desempenho. Então, o que que acontece no feedback, né? A gente olha para trás e tenta reportar a pessoa como que ela se comportou, como que ela foi num processo, ou então como que ela, né, gerou resultados ou não. Então, aqui um exemplo, né, de como que a gente pode se comunicar no feedback. Por exemplo, João, na reunião de ontem, você não esteve muito atento à apresentação do gerente financeiro. Isso pode prejudicá-lo, pois você perde detalhes importantes dos nossos trabalhos e ainda corre o risco de parecer pouco comprometido ao time. O que acontece nessa comunicação? Uma comunicação pessoal, uma comunicação 2 a 2, né? 1 a 1, né? Só entre duas pessoas. A gente entende que, né, tá educado, né, a informação tá clara, você entende que, né, você poderia estar mais atento, provavelmente, porque isso foi evidente ali, né, no dia anterior, e você dá ali um toque, né, para a pessoa que ela não se pareceu comprometida. E como que a gente pode melhorar isso? Né? Será que é possível? Será que nós conseguimos trazer algum insight para isso? A gente tem um termo chamado feed forward, né, que algumas empresas têm utilizado, talvez não o nome, mas pelo menos o conceito, que já é muito importante. Feed forward é a gente pensar para frente, né, como que a gente pode melhorar essa comunicação,
né, trazendo alguns aspectos que vão, né, trazer uma possibilidade de melhora, já que você identifica o que pode ser positivo e não o que foi negativo no passado. Né? Então, aqui está o exemplo. João, nas próximas reuniões, você pode aprender mais detalhes sobre nossos resultados e gerar uma percepção de interesse no time se ficar 100% focado na apresentação do gerente financeiro. Uma boa dica é desligar o celular durante o encontro. Se a gente for pensar, né, a ocasião, a situação anterior foi exatamente a mesma, ou seja, o João participou de uma reunião em que o gestor dele estava também, e a gente pode passar, né, reportar a ele de formas bem variadas. Né? Eu posso primeiro optar não falar nada, né? Essa é uma opção, como eu falei, a comunicação, né? De não dizer nada também é comunicar. Se eu não falo nada, e eu tomo essa decisão de não falar nada, né, qual é a probabilidade do João melhorar o seu comportamento nas próximas reuniões? Eu entendo que a chance é zero ou quase zero, né, porque ele não teve alguma orientação nesse sentido, ele acha que estava bem, senão ele não tinha se comportado daquela forma. Por outro lado, né, se nós pensarmos, apontar os problemas não é ruim, né? Então essa primeira situação não tem nada de ruim, né? Você simplesmente foi ali educado, pontuou o que, né, você viu que não estava bom e passou essa informação que faltou atenção, que ele provavelmente perdeu detalhes e que não se pareceu comprometido, né, com a equipe. E quando nós vamos, então, olhar aqui, né, esse feed forward, a gente olha de uma outra forma, né? A gente olha dali para frente, como que ele pode aproveitar melhor, né, uma reunião. Você não está ali atacando, né? Você não está ali julgando o que o João fez, porque o primeiro é um julgamento, né? O segundo, você tenta mostrar, né, como que ele pode, então, né, ser um profissional melhor. Se ele está dizendo isso, é que provavelmente, né, numa situação passada, ele pode não ter atuado daquela forma. Né? Então, você passa já o caminho de como que ele pode melhorar. No primeiro, no feedback, ele precisa concluir isso. Né? Como que eu posso, né, estar mais atento? Será que é, né, anotar? Será que é parar de olhar o celular? Será que é levar alguma coisa? Né? Ele pode não saber, mas na segunda situação, no feed forward, ele já está ali mais preparado para saber como que ele vai conseguir, então, ter uma nova atuação. Né? Ele vai ali, então, né, deixar o celular, né, desligado, ele vai estar focado na apresentação e ele vai mostrar esse interesse com a empresa e com a equipe. E se a gente for pensar, não é uma coisa que toma tempo ou não toma tempo, né? É um treino, a gente vai percebendo, a gente vai lidando com essas situações no dia a dia e precisamos sempre, né, retomar. Sempre falo assim, será que eu preciso continuar falando dessa forma ou posso me expressar de outra forma? É um exercício constante que é necessário, né, de que a gente precisa, sim, né, sempre se esforçar para fazer uma comunicação, né, mais efetiva. E aqui, né, eu gostaria de, né, finalizar a apresentação falando sobre comunicação não violenta. Né? É um termo que tem sido cada vez mais utilizado, aplicado pelos RHs das empresas, né? Eles querem entender cada vez mais o que tem acontecido, né, na comunicação, e é um termo que chegou ultimamente. E nós temos esses 4 pilares, né, essas 4 fases, dimensões, vamos dizer assim, para ter de atenção, né? O que é comunicação não violenta? Comunicação não violenta é quando a gente consegue se comunicar de forma eficaz e com empatia, né? Então tem muito, né, ponto aqui relacionado com a inteligência emocional, que é como que nós vamos entender o outro. Né? Nós temos aqui primeiro uma questão de observação. Observação é quando a gente, né, tem ali um ponto de vista, né, que é o nosso,
e a gente observa o que está sendo ali, né, comunicado. E é quando a gente consegue confrontar em relação ao juízo de valor. O que é esse juízo de valor, né? A minha observação tem o meu ponto de vista, né, que é a partir das minhas características, a partir do que eu penso, a partir, né, de quem eu sou. E esse juízo de valor, a gente julgue, né? A gente precisa sempre saber, né, qual é o contexto, quem são as pessoas que estão envolvidas nessa comunicação, e eu preciso, né, atuar de uma forma em que eu vou evitar esse juízo de valor. Quando a gente não tem uma coisa certa ou errada na comunicação, né, a gente tem uma informação, né, e eu não posso julgá-la, eu não posso, né, marcá-la de uma forma que possa prejudicar o outro, né. Um exemplo bem, né, bem relativo. Eu posso comentar com uma pessoa que eu achei determinado produto caro. Se eu achei caro, e outra pessoa não achou caro, é que provavelmente nós temos diferenças nesse olhar de um valor financeiro, né? Pode ser que é porque minha renda é mais baixa, pode ser que, né, eu conheça outros produtos que sejam mais baratos e parecidos, similares a esse produto. Então, esse juízo de valor, né, ele é bastante relativo. Então, a gente precisa observar e aí, claro, né, vai depender desses outros fatores. E é bem importante, porque se a gente julga de uma forma, isso pode ser muito agressivo para o outro, né? O outro pode não concordar e ele vai ter razão em não concordar. Nós temos a questão do sentimento, né? O sentimento é como que nós vamos, então, né, agir, né, nessa forma das emoções, como que nós vamos lidar com o sentimento que eu estou gerando no outro e que ele também, no seu feedback, né, vai gerar um novo sentimento em mim. E esse sentimento, né, também ele vai se alterando à medida que, né, as comunicações vão acontecendo. Então, são os impactos que nós geramos. Nós temos esse ponto da necessidade, né, como que nós vamos, né, pensar na necessidade que nós temos, né, de nos expressar, se eu vou ser autêntica ou não na minha mensagem, né, se eu vou conseguir passar realmente, né, essa noção do que eu quero, né, do que eu preciso dizer. E finalmente a gente tem essa questão do pedido, né, como que a gente faz, né, uma estratégia para ter, né, uma solicitação nessa minha mensagem, né? E eu preciso novamente passar por todos os outros pontos para ter essa empatia, né? Eu vou pedir de uma forma que o outro tenda a concordar, né? Eu não vou passar um pedido de uma forma que vai ser negada, né? E sim que vai ser aceita e bem recebida. Então, por exemplo, se eu quero fazer um projeto na empresa e eu preciso, né, de uma aprovação, eu tenho um pedido. Né? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso, né, entender quem vai aprovar, quem vai receber essas informações, como são essas pessoas. Ah, quem precisa aprovar é um diretor X. Né? Esse diretor X é pragmático. Então, como que eu faço essa comunicação eficaz, né, e empática para que esse diretor entenda, né, a minha necessidade e como que ele vai, de uma forma né, com a estratégia dele, aprovar ou não. E a comunicação, então, é como que nós, né, pensamos nesse outro e interagimos. É uma forma, né, de não ser agressivo e sim pensar, né, naquele sentimento que as outras pessoas vão ter ao receber as diversas mensagens, né? E como eu costumo dizer, é sempre um grande desafio, né? A gente não consegue acertar de uma forma fácil, a gente vai errando várias vezes, né? Não tem como, e nós precisamos sempre nos ajustar, né? Sempre entender a melhor forma, né? O melhor jeito, a gente precisa ver, né, o melhor canal, o melhor horário, né? O melhor para o outro, né? E não o melhor para nós mesmos, porque senão a gente não consegue, né, atingir e se comunicar de uma forma, né, emocionalmente inteligente. Então, gostaria de encerrar por aqui a minha parte
e aguardo as questões, né? Gostaria muito de saber como que eu posso ajudá-los. Aqui estão meus contatos. Legal, professora. Uma das nossas participantes coloca um cenário em que ela trabalha numa empresa que tinha um processo de avaliação bem fraco e recentemente os CEOs têm cobrado os feedbacks em uma nova forma de fazê-los, do dia para a noite. Então, ela pergunta, no processo de feedback, como trabalhar o desenvolvimento da inteligência emocional da equipe? Muito bem, ótima pergunta, né? É bastante difícil porque nem sempre as pessoas entendem, primeiro, que o feedback é algo para ser construtivo, né? Muitas vezes pessoas, a gente tem, né, os vários lados, mas tem gente que costuma dizer, né, que tem medo de dar feedback, ele tem medo da reação do outro, então ele tende a ser muito positivo e aí acaba não sendo construtivo no sentido de formar novas competências e habilidades no outro. E a gente tem o outro extremo de pessoas que estão ali, pensam que feedback é só colocar críticas, né, colocar os pontos negativos do outro e também não ajuda a desenvolver a outra pessoa passando algum tipo de solução, né, para que ele consiga realmente melhorar. Então, né, essa fórmula mágica é muito difícil, pedir de uma hora para outra, né, é quase impossível, porque as pessoas têm uma cultura para isso, né, elas costumam fazer do jeito que sempre foi, então, né, dificilmente ela vai conseguir transformar isso rápido, mas precisa ter muita capacitação, né, capacitação dos gestores, capacitação de todas as pessoas que forem dar esse feedback, e entender que o feedback precisa ser sincero, precisa ser autêntico, precisa ser feito, né, com uma comunicação não violenta, que é sempre pensando no outro. O que é esse pensando no outro? Tem a ver também com o estilo de comunicação que o outro tem, né? Se o outro é uma pessoa prática, né, pragmática, você tem que ser um feedback direto e reto, né? Tem que falar com as palavras certas, né, rápido, e a pessoa vai entender, acabou. Tem gente que é mais emocional, mais sentimental. Você não vai chegar ali direto e reto como com uma pessoa pragmática. Você precisa, né, ir com mais calma, né, medir muito mais as palavras, saber como que o outro vai receber aquela informação, né, e passar o feedback adequado. Pessoas mais racionais, você passa o feedback no passo a passo, né? Olha, eu vou falar 3 pontos, né? E você ponto 1, ponto 2, ponto 3, né? O que você leva disso? Então, a partir disso, o que fazer? E o feedback vai, então, né, depender muito de cada um, né? Não existe uma fórmula geral, não existe uma fórmula, né, mágica aqui, mas a ideia é que a gente consiga, sim, né, trazer esses repertórios, né, que a gente vai construindo, entendendo cada um e personalizando esse feedback. Ok, legal. Outro participante pergunta, na segunda opção, no feed forward, não fica a impressão de que se está insinuando, dando uma indireta? Ser direto não é mais eficaz? Eu também acho que depende muito da pessoa. Tem gente que vai interpretar, né, como uma indireta, só que é uma forma já de construir uma melhoria, né? Se você entende que a pessoa não vai receber bem esse feed forward, você precisa então ser direto, né? Como eu falei, depende desse estilo de comunicação de cada um, né? Se a pessoa é direta, seja mais direto, né? Então já coloque os pontos, evidencie o que aconteceu e a pessoa vai entender. Tem gente que não, se você só evidenciar, vai achar que é, né, algo agressivo, e é o contrário, né? Você queria somente construir. E é o que a gente precisa medir, né? Não tem muito o certo ou errado, né? Depende muito do outro. Ok. Aqui tem duas perguntas bastante semelhantes que falam como lidar com um superior. Ela pergunta como que você pode dizer para um superior que ele tem uma comunicação agressiva ou como você faz um feed forward para um superior. Essa é mais difícil, né? Então, muito boa pergunta. A gente pode, sim, a todo tempo fazer, né, esse feedback ou feed forward para qualquer pessoa, não é porque tem que ser um subordinado, e como vocês relataram, né, pode sim ser para o gestor, a gente chama para um momento de conversa, assim como a gente pode fazer com alguém da equipe,
né, você marca um horário, é importante reservar esse horário, um espaço, né, que hoje em dia acaba sendo muito virtual, mas para dizer que você quer sim conversar com a pessoa, né? E essa conversa, né, se tiver abertura, se tiver né, esse respeito entre as pessoas, pode ser assim fantástico, né? Vai mudar muito a relação que você tem com o seu gestor. Então, é dizer que você sim gostaria de conversar, né, e passar esse feed forward. O que é que você gostaria que a pessoa mudasse e que se ela mudasse poderia melhorar muito o seu desempenho. Acho que essa é a ideia, porque se você relata, olha, eu gosto muito dessas características, isso me ajuda, porém, né, o que pode ser melhorado, com certeza todo mundo, né, vai ter resultados mais positivos. Ok, legal. Aí, outra participante pergunta, no contexto digital em que a gente está vivendo, a relevância da comunicação verbal não aumentou? Eu não sei dizer, né? É uma boa pergunta. A gente não tem pesquisa ainda sobre o tema, mas sim, pode ser que essa comunicação verbal tenha aumentado na proporção porque a nossa não verbal reduziu, né? A gente agora se reduziu a quadradinhos e, né, o tom de voz continua, porque isso a tecnologia consegue proporcionar, mas essa parte visual sim perdeu bastante. Por outro lado, eu acho que a gente pode ganhar em outras formas, outros recursos, né? A gente ganha muita agilidade, na verdade, nesse processo, né? Eu vejo que é mais fácil a gente conseguir, né, um acesso, um horário, justamente porque a gente não tem mais a locomoção, né? Esse deslocamento acabou, então a gente consegue aproveitar mais. Mas sim, eu posso dizer que esse verbal melhorou, só que ao mesmo tempo a gente precisa ser mais claro, né? Eu vejo que, por exemplo, no meu dia a dia, a gente perde um pouco mais de tempo em informações que precisam ser mais disseminadas de outras formas que antes a gente pegava no ambiente, né? Então, eu queria saber de alguma coisa, eu já vi dois colegas falando, já capto a informação, não preciso perguntar. Às vezes eu recebo a mesma pergunta de alguém que quer saber de algum assunto 5 vezes no mesmo dia, a mesma pergunta, 5 pessoas diferentes, né? Isso é pouco eficiente, né? Então, talvez esse verbal sim tenha aumentado. Ok, legal. Agora tem uma pergunta que remete já à nossa história até como professores. Nós sabemos que existem mecanismos de aprendizagem auditivos, visuais e também os sinestésicos. E aí vem uma pergunta trazendo isso para a comunicação. Existem receptores sinestésicos numa conversa em que uma comunicação é mais eficaz por ter experiência, por ser mais mão na massa? Existem várias formas, né? E a gente precisa se adaptar. A gente está muito acostumado a tratar a comunicação de uma forma assim universal, né? Mas a gente sabe que precisamos sim nos adaptar a essas variedades todas, né? E é muito difícil, porque também, né? Não só a nossa forma de se expressar, mas como que o outro também, né? Consegue absorver essas informações, né? Como que a gente vai saber o que é melhor para o outro, né? É só através de bastante contato, né? Que eu sei que o outro é mais visual, que o outro é mais auditivo, que o outro é mais sinestésico, né? Eu acho que isso é só nessas trocas que nós vamos conseguir saber e melhorar. Ok. Agora vem uma pergunta interessante. É uma pergunta relativa à medida disciplinar que empresas aplicam em funcionários que descumprem algumas regras internas, divulgação de informações confidenciais, quando eles causam algum problema interno. Nesses casos, como que você recomendaria que fosse a comunicação interna com o funcionário faltoso? A comunicação interna, ela precisa ser sempre bem cuidadosa, né? Ela precisa ser sempre direta com o próprio funcionário que comete, né, esses erros, falhas, enfim, que infringe regras. E depois a comunicação com os outros não precisa ser aberta, não precisa expor as pessoas, né? É muito comum que as empresas, na verdade os gestores, né, tentam expor esses casos negativos como um ponto de alerta, né? Olha, fulano fez isso e ele foi demitido.
isso, na verdade, só prejudica, né? Só acaba, né, piorando toda a situação, porque esse caso não vai ser o caso comum ou o caso da maioria. Muita gente pode sentir que está sendo uma indireta, né? E não é o caso. E então, né, essa tratativa tem que ser com o funcionário de forma direta, bem clara, bem direta, né, justa, e com os outros eles precisam comunicar que as regras estão valendo, né, que a empresa sim está preocupada em manter a ética, em manter, né, as normas e que tudo se aplique, e não colocar esses pontos como uma exposição, né, expor as pessoas, expor os casos é muito ruim, né? Assim como a gente tem visto, às vezes não são nem casos, né, de faltas ou de penalidades que acontecem, mas, por exemplo, empresas que têm identificado funcionários com Covid-19, por exemplo, eles não anunciam os funcionários, né, porque isso pode também gerar repercussão depois, né, quando esse funcionário já está recuperado. Então, claro, o RH vai conversar direto com o funcionário, mas ele não vai expor para todos os funcionários, né? Ele vai tratar isso de uma forma confidencial, assim como ele deve tratar qualquer outro tipo de problema. Ok. Agora, uma pergunta bastante conceitual. Um dos participantes diz que o pragmatismo é uma adequação à realidade, mas também imprime uma decisão que parece passar por cima de valores, às vezes até éticos e ou de compliance. Deve-se olhar negativamente o pragmatismo? É uma pergunta muito boa, né? A gente não olha de uma forma negativa, e sim como uma característica, né? Essas características de estilo de pessoas, tudo tem ponto forte, ponto bom, e tudo tem ponto de melhoria, né? Não existe um perfil que seja melhor ou pior, e sim um perfil diferente. Então, se uma pessoa é mais pragmática nesse sentido, né, ela pode ser mais direta, mas se ela, né, se ela passa por valores, e aí eu já acho que é inaceitável, né? Tem que ser um pragmático prático, né? Aquele que coloca a mão na massa, vai direto, mas não aquele que vai prejudicar, né? Quando nesse sentido da palavra, né, ele transgredir as regras, aí a gente percebe que realmente precisa, né, de outras formas, né, outros meios. Ok. Aí, um participante pergunta: existem habilidades que são capazes de ser desenvolvidas. Então, como que se pode desenvolver a inteligência emocional? Muito bem. Assim como a gente pode desenvolver nossa, né, inteligência, que a gente mede pelo QI, por exemplo, né, por meio de estudos e práticas e exercícios, a inteligência emocional a gente consegue à medida que a gente consegue, né, a gente pode interagir com os outros, conversar com os outros, né, não tirar as conclusões sozinhos e também não fazer esses julgamentos, né? E como que eu faço isso? Né? Observando. Tem gente que vai ter um talento muito natural para isso, como eu falei, gente que me olha e sabe que eu estou feliz sem eu ter dito alguma notícia boa, sabe que eu estou com dor de cabeça sem eu ter falado isso. Mas no dia a dia a gente vai olhando, né? São as expressões, é o jeito, né? É a forma que o corpo também transmite né, esses sentimentos. E é a fala, né? Às vezes a gente consegue identificar até na escrita, né? Um e-mail pode às vezes também mostrar como que a pessoa estava, né, se sentindo naquele momento, pelas expressões, pelas pontuações, né? E é um treino enorme. Tem gente que precisa de quase nenhum treino, tem gente que precisa se esforçar muito, né? Mas esse esforço, né, ele é bem relevante, porque vale a pena. Né? Vale a pena a gente se preocupar com essa inteligência emocional, né? Porque quando a gente se preocupa, a gente consegue melhorar a nossa parte, nosso lado. Ok. Professora, nosso horário chegou ao fim. A senhora gostaria de fazer alguns comentários finais? Meu comentário final, né? Eu gostaria que, né, a gente pudesse sempre praticar o que possível, né? Essa inteligência emocional com outras pessoas. A gente pode, né, treinar, conversar, dialogar, porque quanto mais a gente consegue fazer isso, melhor a gente fica, né? Assim como a gente pode treinar
para música, para um esporte, para qualquer habilidade, a gente treina também essa inteligência emocional, e à medida que a gente consegue, né, identificar melhor essas emoções no outro, a gente se comunica melhor, né, a gente descobre as outras pessoas, né, e essa descoberta, né, ela pode trazer bastante benefício. Ok. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABUS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado, professora Lina Nakata, pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos do tema Liderança na Era Digital, Competências e Desenvolvimento, com o professor Armando Lourenço. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal do YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Boa noite e até a próxima.